Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Janete, sou a mãe do Fábio, mas também sou a mãe do Felipe e a mãe do Caio. Enfim, eu sou mãe de meninos, sou muito feliz por isso. Eu também sou professora aqui na casa, aqui na Fabapar. Eu sou professora de algumas disciplinas, tanto no curso presencial como no bacharel também EAD. Também trabalho na coordenação do curso, sou coordenadora adjunta do curso presencial. E hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho, eu e o Fábio. Eu sou o Fábio, tenho 31 anos, sou filho da Janete. Também sou cria da casa, fiz teologia aqui na Fabapar. Também vamos falar um pouco aqui hoje sobre a nossa vivência com teologia como mãe e filho. Eu, com certeza, gostaria de almoçar com Sara, por ela ser a princesa de Abraão, né? Eu gostaria de almoçar com ela porque eu gostaria de conversar com ela sobre o grande desafio que ela teve. Que eu acho muito interessante que Deus chamou Abraão, né, da promessa de lhe dar um filho, mas ele não chamou só Abraão, ele chamou especificadamente Sara. Deus foi muito claro com Abraão, quando Abraão tentou introduzir outros filhos que poderiam ser outras mulheres que poderiam ser mãe do filho da promessa. A Bíblia é muito clara lá em Gênesis assim, é com Sara a promessa. Então essa mulher que recebeu essa promessa tão importante de ser a mãe de todas as mulheres da terra, é impressionante, é a mulher da promessa. Gostaria de trocar uma conversa com ela. Eu, particularmente, teria muito interesse em conversar com Pedro. Pelo fato de ser um dos discípulos que, no meu entender, e até pelo que a Bíblia revela, é o que teve um relacionamento mais intenso com Jesus, e que eu vejo que a revelação nos mostra Pedro saindo de um estágio de não conhecer a verdade até ser um dos principais fundadores da igreja após a morte de Jesus. Então eu vejo que ele passou por um treinamento e eu tenho muita curiosidade de entender para ele como foi esse treinamento direto com o mestre e como foi a aplicação de todos esses ensinamentos no início da igreja. Então acho que seria o principal personagem que eu teria vontade de conversar para entender não só aquilo que a Bíblia revela, mas quais eram os sentimentos que Pedro teve em meio a todas essas circunstâncias, em todos os encontros que ele teve com Jesus. O Fábio sempre gostou muito, na adolescência principalmente, coisa que me marcou muito, de Diante do Trono. Foi aquela fase, né, de Diante do Trono. Então, quase todas as músicas de Diante do Trono, quando eu escuto, eu lembro dele diretamente. Essa semana eu estava vindo no carro, estava ouvindo um louvor, né, de Diante do Trono, e eu lembrei dele. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. Uma música que as músicas deles me marcou bastante, porque na adolescência o Fábio adorava, era fissurado pelo pessoal do Diante do Trono. As músicas que mais me lembram, né, a minha mãe, são as músicas que eu acredito que foram ali as músicas que quando ela me levava para o culto, me levava para a igreja, que a gente assistia o culto juntos, né? Então, ele exaltado, grande é o Senhor, essas músicas mais tradicionais, que eu acho que eram as músicas que talvez a gente deve ter cantado bastante junto enquanto a gente ia nos cultos, né? Então, essas músicas me fazem bastante lembrança. Eu lembro nitidamente. Ele era bem adolescente, já saindo do segundo grau, né? Foi bem nessa época que ele estava terminando lá o seu segundo grau, saindo da adolescência, né? E eu lembro muito de um episódio que ficou muito claro e marcou muito a minha vida, que quando ele estava entrando na adolescência, indo já para ser jovem, ele sempre caminhou com a gente para a igreja e ele pediu para mim e para o pai que ele gostaria de ir num barzinho. Ele nunca tinha frequentado esse tipo, né, de ambiente e ele pediu pra gente. Aí eu falei pro meu esposo, vamos deixar ele nunca foi, ele tá pedindo, vamos deixar. Mas mesmo assim, com todo o cuidado, eu lembro como se fosse o dia de hoje. A gente deixou ele lá no barzinho
e a gente foi para a igreja. E era um culto de adolescente que a gente estava indo para a igreja, eu e meu esposo. A gente foi para a igreja, deixamos ele lá, eu com meu coração bastante preocupado, mas enfim, ele estava já quase se tornando um jovem, né? E aí a parte da escolha deles. O princípio a gente estabelece no coração e ele tinha que ir verificar. E eu nunca vou esquecer, a gente foi para esse culto, chegando lá nesse culto, eu lembro que o pastor chamou para frente adolescentes, né? Que ele gostaria de orar por adolescentes e jovens. E depois ele fez um segundo apelo: os pais que estão aqui, que os seus filhos não estão aqui. E eu na mesma hora, eu lembro que eu estava na galeria da igreja, eu desci rápido, fui para frente e falei: Senhor, não criei meu filho para deixar no barzinho. O Senhor sabe da promessa que o Senhor tem na vida dele. Fiz aquela oração, recebi a oração da igreja e a gente saiu da igreja e foi pegar ele no barzinho, que foi o combinado. Eu nunca esqueço, ele entrou no carro e falou assim: nunca mais eu quero ir num barzinho. Aqui não é meu lugar, mãe. É um ambiente estranho para minha pessoa. Então foram princípios que ficaram estabelecidos no coração dele. Isso para mim foi um marco na minha vida. Foi um dia assim que eu percebi que realmente valeu a pena a gente inserir os princípios bíblicos, cristãos, né? E ele, depois daquele dia, ele disse: nunca mais, eu não quero. Eu vi, não é o local, o ambiente que eu desejo estar. Olha, tem vários. Eu acho que um que marcou bastante a nossa história, não só a história da nossa família, né? Foi muito as conquistas como família a gente teve. Então, acho que eu poderia enumerar várias, mas uma delas foi a nossa atual casa, né? A casa deles, na verdade. Eu não moro com eles. Mas seria a construção e como tudo se deu. Eu lembro que os meus pais, eles tinham o desejo de se mudar, e eles estavam em busca de algo, e o que me marcou bastante nesse episódio foi que a busca não era só uma busca de um lugar para morar, mas uma busca em Deus de um lugar para morar. E eu lembro de vários momentos em que eles chegaram em lugares muito legais, muito interessantes, que se enquadravam dentro do orçamento, mas que não davam certo. E que aí a gente tem aquela sensação de, poxa vida, perdemos uma boa negociação, perdemos. E eles sempre traziam de que não era para ser, que Deus tinha algo especial preparado. Então isso sempre me marcou bastante, me marca até hoje nas minhas escolhas. E também daí a escolha da casa onde eles moram hoje, que era somente um terreno com uma casa antiga, da qual eles decidiram desmanchar aquela casa e fazer a construção. E eu me lembro em específico de uma vez até em que eu escutei que eles tinham recebido uma promessa de que eles iam construir uma casa, e que a pessoa que estava falando com eles, né, comunicando com eles sobre isso, falava assim: olha, mas Deus só consegue me mostrar o telhado dessa casa. Eu não consigo visualizar essa casa, onde que ela é, o tamanho dela, qual é o formato. E aí muitos anos se passaram, e quando a gente retornou até aquele ambiente de culto, onde a gente teve essa revelação de Deus, se a gente olhasse para a direção de onde está a nossa casa atualmente, a gente só vê o telhado. Foi algo que me marcou bastante, e uma confirmação do cuidado de Deus e do carinho de Deus na nossa vida. Ser mãe tem muito a ver de participar, né, da criação de Deus, né? Então, a teologia é a revelação de Deus, né? Nós estudamos na teologia tudo aquilo que Deus se deixou se revelar, né? Então, nós não podemos conhecer Deus completamente, mas nós podemos conhecer tudo que Ele se deixou se revelar. E Ele se revelou através da sua palavra, né? A palavra, né, é a revelação. E também Ele se revelou através da obra criadora, né? Então, nós olhamos o mundo e nós sabemos que existe um Deus. Até mesmo a pessoa que não crê, ela percebe que tem uma força motriz por trás de toda a fundação do mundo. Então, ser mãe me faz participar um pouquinho dessa atuação criadora de Deus, né? A gente é um instrumento de Deus na obra criadora, criando outro ser em nós e através da nossa vida. Porque nós geramos o nosso ventre, mas aí depois nós vemos essa vida também se desenvolver, né, de maneira externa e se tornar autônomo na vida, e mesmo assim a gente se sente participante junto com Deus
daquela outra pessoa, que também vai gerar uma outra família, que vai gerar também filhos. Então, para mim, é um privilégio muito grande poder participar junto com Deus da criação dos seres vivos, né? No meu caso aí do Caio, do Felipe e do Fábio também. Primeiramente, um desafio, né? É desafiador você ser mãe e ao mesmo tempo prosseguir com o estudo, né? Estudar, fazer uma faculdade, isso demanda tempo, né? E aí dividir esse tempo, né? Com a maternidade, com a casa, com o esposo e com os estudos é bastante desafiador. Entretanto, eu já tive uma primeira formação e vi muito a diferença. Porque quando você estuda teologia, você está estudando a revelação de Deus, né? E principalmente estudando o que Ele se revelou na sua palavra, então é o estudo da palavra de Deus. E é bastante desafiador, mas ao mesmo tempo, esse desafio vem acompanhado da promessa que Deus, né? Ele nos vocacionou para isso, porque estudar teologia é uma vocação. Então, ver a sua vocação e saber que Deus está com você. Então, é desafiador, humanamente falando, mas ao mesmo tempo é algo extraordinário, muito diferente de estudar qualquer uma outra ciência, porque você tem a vocação, né? O Senhor te chamou e eu sempre lembro daquela passagem, né, que Jesus disse: quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, não é digno dele. Então, o que Jesus estava querendo dizer é que a gente não pode olhar toda a situação trabalhosa que é estudar teologia, mas que a gente tem que olhar para Ele, porque Ele é que sustenta, Ele que guarda, Ele que dá continuidade em tudo. Então Ele é que te encaminha para tudo, Ele que te protege de tudo e Ele é que permite que realmente o estudo, o conhecimento seja assimilado. A única coisa que você tem que fazer é ficar firme com a mão no arado. Mão no arado firme significa olhando para frente, né? Para Jesus, que é, como Paulo diz, é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então é para Ele, o alvo é Ele. Sim, com certeza. A influência, ela com certeza veio desde pequeno, né? Eu posso dizer assim que desde pequeno, quando a gente ia junto ao culto, teve uma determinada idade, ainda criança, pré-adolescente, que eu tinha menos interesse em estar com o grupo de adolescente da minha faixa etária e preferia estar na escola dominical já com os adultos, aprendendo com os adultos, entendendo coisas diferentes, né, da Bíblia, que tinha uma outra profundidade, né? Então esse aguçar para a profundidade na palavra de Deus sempre esteve presente desde pequeno. Muita questão da referência. Ver ela na mesa, na mesa estudando, com certeza gera aquela dúvida de o que é que tem ali, aquela curiosidade. Então, com certeza teve uma influência muito grande. A gente está falando muito aqui sobre teologia, né? Mas a mãe estudou teologia, né, bem depois. Antes disso, desse contato com a teologia, ela trabalhou como enfermeira, então eu via muito as histórias dela como profissional e a parte de ética, de esforço, de trabalho. Além disso, a parte de casa como mãe, como cuidado, com amor, afeto. Com certeza tudo isso é inclusive muito maior do que a parte teológica. Eu acho que a parte teológica é a parte da teoria, talvez, e tudo isso é a teologia na prática, em forma de serviço, de trabalho, de amor, enfim, de papel como mãe mesmo. O que eu admiro muito no Fábio, né? Ele é muito organizado, né? Então, ele é extremamente organizado com a vida dele, né? Tanto a ascensão profissional dele, ele sempre muito organizado, sempre cuidou muito dessa questão de se organizar para a vida, as questões financeiras, né, da vida dele. Então ele assim é muito organizado em tudo que ele faz
ele tem sempre o cuidado de planejar o que ele vai fazer e organizar tudo de forma até muitas das vezes até bastante metódica, né? E isso assim é algo muito interessante que eu vejo na vida dele, porque ele construiu praticamente, né, a vida profissional. Ele foi estagiário numa empresa, né? Ele fez curso técnico de tecnologia e ele entrou como estagiário e lá ele permaneceu, acredito que uns 9 anos, né, Fábio? 11 anos da vida dele. Então ele passou de estagiário e foi, né, galgando outras funções dentro da empresa por fato dessa organização que ele tem, de ser bastante sistemático, metódico e se preocupar com a carreira profissional para poder ter um cuidado assim com a família dele, né, que é o planejamento dele, a meta dele, ele poder, né, se tornar um profissional aí, um homem que não é um homem de Deus, mas como ele mesmo falou, né, é a vida da teologia na prática, né? Cuidando da família, sendo um bom esposo. Logo, eu imagino que pretendo e sonho que seja pai, porque quero ser avó também, né? E então, assim, essa organização na vida do Fábio, isso me traz muito orgulho e eu vejo ele cada vez mais ascendendo, crescendo, e a organização é estar em Deus, né? Deus é pai da organização, vamos assim dizer. Tudo que ele faz foi muito organizado. No casamento do Fábio, né? Foi um tempo muito especial, né? O tempo que ele teve de namoro, né? E o dia do casamento foi algo assim muito especial, né? Você vê o teu filho, né, se tornando autônomo, né, formando uma outra família, né, ao mesmo tempo que dói na gente, né, porque é uma separação, né, e foi um tempo bem difícil na minha vida, principalmente como mãe, né, as mulheres são mais apegadas aos filhos homens, né, e eu assim, foi um tempo difícil. Eu lembro que eu sempre tive aquela preocupação de mãe, né, de ele chegar, né, ele sempre trabalhou e estudou, então ele chegava tarde da noite da faculdade, então eu ia deitar, mas eu deitava minha cabeça no travesseiro e ficava dormindo, mas em estado de alerta, coisa de mãe, né? Então eu escutava quando ele chegava que o portão abria, e depois eu escutava que o portão fechava, e depois eu escutava, né, a nossa casa é um sobrado, ele abrindo a porta, então eu só descansava quando eu via que ele subia a escada e ia em direção do quarto dele. Então, assim, quando ele casou, eu deitava e ficava esperando esse portão abrir. Muitos dias eu ficava esperando esse portão abrir e eu lembrava, não, agora ele não mora mais aqui. Ele tá com a família dele, tá com a esposa dele, né? Lá formando a família dele. Então, o dia do casamento dele, assim, foi algo muito extraordinário, muito lindo. Casaram na igreja, na presença de Deus, com a bênção de Deus, com a bênção da família. Então foi algo assim extraordinário o dia da cerimônia do casamento dele. Para mim também, esse mesmo momento, a gente teve o privilégio de poder, um dia antes do casamento, estar reunido como família, né, na chácara onde íamos casar. Então foi muito intenso o sentimento de que a gente estava entre famílias, no plural, e que uma nova família sairia daquele momento. Então foi algo muito, muito forte mesmo, foi algo que marcou muito, mais do que você ir até a igreja, dizer sim, dizer não, mas a maneira como a gente viveu, talvez até o pré-casamento, esses dias antes da cerimônia, foi algo que me marcou muito e me fez pensar como tudo aquilo que foi semeado lá atrás, por essas famílias, né, tanto a minha família como a família da minha esposa, culminaram naquele momento muito, muito incrível, muito agradável, muito gostoso de ter sido vivido, e que eu amaria poder reviver aquele dia. Então foi algo que realmente nos deu a sensação de colher algo que foi plantado há muito tempo. Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos assistindo, né? Em especial para minha mãe, que me deu o privilégio de ser o seu filho. Quando a gente nasce como filho, a gente acha que as nossas mães, os nossos pais, eles existem a partir do momento que a gente nasceu.
porque é aí que a gente teve o primeiro contato com eles. Mas essa não é a realidade. Eu sei que até o meu nascimento, ou até o momento em que eu fiz uso da razão, que eu entendia que você realmente era minha mãe, muita coisa aconteceu na sua história. E eu sou muito grato, não só pelo depois do meu nascimento, mas por todas as escolhas boas que você fez antes mesmo do meu nascimento.